Boa tarde a todos. Acho que estão me ouvindo, né? Já testei o microfone. Primeiramente, então, vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu me chamo Aline, sou enfermeira, estou atualmente como gerente no setor de análises epidemiológicas e doenças e agravos não transmissíveis, aqui na Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina. Então, nós vamos dar início ao nosso webinário de título Vigilância do óbito materno, hemorragia no pós-parto. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer a presença de todos, em especial ao nosso palestrante, o Dr. Hugo. É um prazer estar podendo ouvi-lo e aprender um pouquinho contigo, Dr. Hugo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Lembro que esse foi um momento organizado pela equipe do CECOMIF, que é o Comitê Estadual de Prevenção dos Óbitos Maternos, Infantis e Fetais do Estado de Santa Catarina, com apoio dos comitês regionais das 17 regiões do estado. Então, em Santa Catarina, dentre os 295 municípios, a gente tem 17 comitês atuantes, né, de vigilância do óbito materno, infantil e fetal. E aí a gente, quando fala, né, desse tema da hemorragia pós-parto, a gente está falando de uma das mais importantes e preveníveis causas de morte materna. Isso sem contar também os casos em que ocorre o desfecho, né, desfavorável para ambos, né, a morte materna e infantil. Então, assim, eu trago só um dado inicial para despertar aquela pulga atrás da orelha de todo mundo, né, quando a gente fala de hemorragia no pós-parto. Então, assim, de 2011 a 2020, então, desconsiderando ali o ano de 2021, que foi um ano atípico de número de casos, né, de óbitos maternos, mas nesse período de 10 anos, de 2011 a 2020, a gente teve 42 óbitos maternos em decorrência de hemorragia, né, em Santa Catarina. Isso dá uma média de 4 óbitos ao ano. Dentre o total de óbitos, isso corresponde a uma média de 15%. Todo ano, 15% dos óbitos maternos sendo relacionados à hemorragia, né? Essa proporção no Brasil, ela é de 12%, tá? Dentre o total de óbitos maternos, 12% está relacionado à hemorragia. E aí eu falei de 2011 a 2020. Só que se a gente olha para 2022, foram 27 óbitos maternos, mas desses 27, 7 foram relacionados à hemorragia. E isso equivale a 25%, isso em Santa Catarina, enquanto o país mantém a sua proporção de 12%. O que parece isso para vocês, gente? Algo está precisando de uma maior atenção em Santa Catarina, certo? E aí a gente fala da hemorragia no pós-parto. Santa Catarina se destacando com uma proporção maior, né? Mais do que o dobro do país. Além desses óbitos propriamente dito, existe o que a gente chama de near miss. Não sei se todos já ouviram, né, esse termo. Esse termo ele se refere a uma mulher que quase morre, mas sobrevive por complicação na gestação, no parto ou no puerpério, o que é muito, muito mais frequente que propriamente falando da morte materna, né? No entanto, a gente não tem esse número quantificado, porque não existe um sistema de notificação para isso, existem os prontuários, mas os prontuários são dos estabelecimentos, enfim, a gente não tem esse dado quantificado. E aí a gente traz esse tema, essa web, com o objetivo mesmo de trazer para discussão as hemorragias no pós-parto e as suas implicações para o óbito materno, assim como falar da importância para a sua prevenção, para o diagnóstico, para o tratamento. E agora a gente vai começar com a fala do Dr. Hugo, que é um excelente profissional, que vai trazer esse tema para a gente com maior detalhes. Então, lembro da lista de presença, por gentileza, quem não assinou está no chat. E, doutor Hugo, a fala com você. Obrigada.
Já estamos começando, tá? Só um pouquinho de paciência, mas tudo certo, já vamos dar início. Boa tarde, muito obrigado pela apresentação, muito obrigado ao DIV, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica e a Secretaria de Saúde do Estado, e muito obrigado aos presentes por estarem aqui em mais uma webconferência sobre vigilância do óbito materno. Hoje trataremos sobre o tema de hemorragia no pós-parto. Sabemos que há muito tempo entidades internacionais como a ONU, a Organização Mundial da Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, vem tentando diminuir as taxas de mortalidade materna. Sabemos que a hemorragia no pós-parto é uma das maiores causas de mortalidade materna no mundo inteiro. Como a mortalidade materna é um dos maiores indicadores de saúde, já fez parte, inclusive, do Objetivo do Milênio e do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Sabemos também que, mesmo com a melhora de 34% aproximadamente entre 2000 e 2020 na razão de mortalidade materna, ainda em 2020 tivemos 800 mortes por dia. Isso são mortes preveníveis de mães que estavam ou gestantes ou no pós-parto. Isso dá aproximadamente uma morte a cada 2 minutos. E isso acontece geralmente nos países de baixa renda. Aproximadamente 95% destas mortes aconteceram em países de baixa renda. A Organização Mundial da Saúde nos traz as principais causas de mortalidade materna, que são encabeçadas pelo sangramento no pós-parto, causas infecciosas, principalmente abortamentos infectados, ou endometrite pós-parto, dentro delas também a coriabinonite, pielonefrite também se encaixa nesses casos. Pacientes com distúrbios hipertensivos, RAS crônica, pré-eclâmpsia, RAS com pré-eclâmpsia sobreposta, eclâmpsia, complicações do trabalho de parto e o abortamento inseguro. Aqui neste gráfico podemos visualizar que também em Santa Catarina não é muito diferente. No ano de 2021 2022, visualizamos 14,6% dos óbitos aconteceram por hemorragia pós-parto, e também temos as outras causas. Neste caso, Santa Catarina, a hemorragia pós-parto pede para hipertensão na gestação. Neste próximo gráfico, podemos visualizar que entre 2011 e 2020, as causas também continuam sendo as mesmas, e olha a taxa importante de hemorragias e também de hipertensão em Grande Florianópolis. Neste próximo gráfico, podemos ver o número de mortes maternas registradas em 2011 e 2020. Em amarelo, a região sul. Aqui também em amarelo, a região sul com os nascidos vivos. Por que eu estou mostrando esses dois gráficos? O gráfico do número de mortes maternas e o gráfico de nascidos vivos. Porque é assim que a gente vai chegar na razão de mortalidade materna, que é o nosso número de óbitos maternos dividido pelo número de nascidos vivos naquela localidade, vezes 100 mil. Apenas para ter um panorama mundial, vocês podem visualizar aqui no mapa, com uma razão de mortalidade materna cada vez azul mais escuro, nos locais que têm maior mortalidade, podemos ver a África e a Ásia. O Brasil ainda se encaixa na razão de mortalidade entre 20 a 99. Podemos ver novamente aqui a nossa razão de mortalidade materna entre 2011 e 2020, que a região sul tem tido realmente uma menor taxa de mortalidade comparada com as outras regiões. Podemos observar também que entre 2019 e 2020, pelo efeito Covid, nossa razão de mortalidade no Brasil inteiro e no mundo inteiro aumentou drasticamente. Agora vamos focar no tema principal, que seria a hemorragia no pós-parto. O que seria o diagnóstico de um sangramento aumentado no pós-parto? Algumas sociedades trazem características diferentes em relação ao diagnóstico. Pela Febrasgo, pelo FIGO, pela COG,
pode ser definido como sangramento de pós-parto maior do que 500 ml ou uma cesárea maior do que 1.000 ml. O problema está na dificuldade visual desse sangramento. Como vamos quantificar esse sangramento? Por isso, hoje, já caiu por água abaixo a avaliação na estimativa visual de sangramento como primeira das situações para o diagnóstico. Por quê? Vemos, e vamos ver nos fluxogramas daqui para frente, que a avaliação dos sinais vitais da paciente termina sendo um pouco mais fidedignos e mais fáceis de avaliar em relação à diminuição de riscos desses pacientes no pós-parto. É lógico que ambas situações vão ser importantes, tanto a quantificação do sangramento como dos sinais vitais dessa parturiente. Aqui demonstramos algumas outras sociedades e seus critérios de diagnóstico, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, parecida com a da Febraso, né? O do American College também, só que ele considera acima de 1.000, né, apenas. O Royal College também, similar. E é que eu gosto muito, eu vou trazer para vocês muito material sobre, e alguns fluxogramas, é sobre o California Maternal Quality Care. Eles consideram, além do diagnóstico, eles já classificam em estadio 0, 1, 2 e 3. E é isso que vamos ver um pouco mais para frente. E sobre as causas, eu faço uma brincadeira geralmente com os residentes, sempre falo assim, qual que é o motivo de sangramento? Primeira chance, atonia. Segunda, atonia. Terceira, atonia. Quarta, atonia. Quinta, atonia. Por que eu sempre faço essa brincadeira? Porque a gente sabe que a principal causa de sangramento no pós-parto é a atonia puerperal. Com 70% dos casos. Trauma, não podemos esquecer, com 20%, geralmente laceração de trajeto de parto, rotura uterina, inversão uterina e hematoma. 10% fica para retenção placentária e acretismo placentário. E 1% apenas para as pacientes com coagulopatia. E óbvio que vamos ter também situações na qual tem uma origem mista, né? Por exemplo, né, nessa corte de 154.000 pacientes, a maior causa de sangramento foi placenta retida. Claro, isso vai levar a uma diminuição do útero no potencial contrátil para expulsar essa placenta, e isso vai fazer com que aumente o sangramento. Também seguida de falha de progressão da segunda fase do trabalho de parto. Placenta creta, óbvio, vai aumentar o sangramento, lacerações, uso de forceps, né, parto manipulado, bebês grandes, né, acima de 4 quilos, polidrâmio também pode aumentar a chance de esse útero ter dificuldade de se contrair, o momento que as fibras de actina e miocina têm que se contrair, enquanto maior a elasticidade dessa fibra muscular, menor a potência contrátil desse músculo. Então, quanto maior o polidrâmio, maior o bebê, maior a chance de atonia uterina, pela dificuldade contrátil na hora do miotamponamento. Pacientes com distúrbios hipertensivos, como pré-eclâmpsia, eclâmpsia, terminam também tendo um aumento de risco de sangramento. A indução do trabalho de parto também pela exaustão em relação aos receptores, uso de ocitocina, etc. Um trabalho de parto prolongado na primeira ou na segunda fase, esses trabalhos de parto prolongados terminam também tendo a mesma ação que eu falei em relação à ocitocina, os hormônios do trabalho de parto terminam tendo uma dificuldade contrátil e com maior chance de atonia puerperal no pós. Nesse outro estudo com 690.000 pacientes, vimos que os principais fatores de risco que demonstravam que uma paciente tinha risco de transfusão maciça foram placentação anormal, como placenta creta, por exemplo, descolamento de placenta, pré-eclâmpsia e óbito fetal. Na sua incidência, sabemos que depende da via de parto. Teremos hemorragias com perda aproximadamente de 500 ml em 3 a 5% dos partos vaginais e em 5 a 10% das cesáreas. Já acima de 1.000 ml, seria mais comum nas cesáreas com 5% e 2% de todos os partos vaginais. Sendo que 1.500 ml pode ser perdido em aproximadamente 2% das cesáreas. Também sabemos que o aumento de cesarianas pode aumentar o risco de acretismo placentário. Aqui em cinza vemos o aumento de cada cesárea em relação ao seu risco com acretismo placentário. Por exemplo, uma paciente com 6 cesáreas prévias tem praticamente 7% de risco de ter um acretismo placentário. Porém, em amarelo, se essa paciente, junto com esse histórico de cesáreas prévias, tem uma placenta prévia, o risco aumenta grandemente. Por exemplo, uma paciente com 4 cesáreas prévias
e uma placenta prévia tem um risco de 60% de acretismo placentário. Também podemos classificar ela em primária ou secundária, até 24 horas depois do parto primária, depois secundária. Podemos classificar ela conforme a sua gravidade, por exemplo, o alço classifica em classe 1, 2, 3 e 4, que é a mesma classificação do ATLS. Isso vai depender da perda de volume, a perda em ml ou percentual, frequência cardíaca, pressão arterial e a pressão do pulso, a sua frequência respiratória, diurese e alterações do sistema nervoso central. E a sua reposição, que depois vamos discutir um pouco, que hoje em dia se discute um pouco isso de 3:1, estamos mais para 2:1 do que para 3:1 para evitar CIVD. Quando falamos em sintomatologia, temos que tomar muito cuidado que essa paciente veio por mudanças fisiológicas da gestação a ter uma tolerabilidade maior ao sangramento. Então, essas pacientes podem ser oligossintomáticas, por isso é importantíssimo a avaliação de sinais vitais, porque a gente pode estar olhando para uma paciente que clinicamente aparenta estar bem e tem uma pressão alterada, uma frequência cardíaca alterada. Então, dividimos conforme o alço e o ATLS em classe 1, 2, 3 e 4. Claro que a sintomatologia, conforme ela vai piorando, né, vai se aproximando da classe 4, já chegando à classe 4 com palidez acentuada, pele acinzentada, ausência de enchimento capilar, livido reticular, comatosa, anúria, colapso cardiovascular e pressão sistólica menor do que 70. Não é uma classificação que a gente não quer chegar, a gente não quer ultrapassar a classificação de classe 2 para tratar essas pacientes adequadamente, conseguir prevenir uma morte materna. E como podemos prevenir essa atonia uterina para evitar esse sangramento puerperal? Principalmente o manejo ativo do terceiro período já vem sendo falado há muito tempo pela Organização Mundial da Saúde, a FEBRASGO. O que inclui o manejo ativo do terceiro período? O uso de ocitocina, o clampeamento oportuno do cordão e a tração controlada do cordão para a expulsão da placenta. A ocitocina, de preferência 10 unidades intramuscular ou o protocolo endovenoso na hora da cesárea, que a gente vai ver daqui para frente. Qual a diferença da ocitocina intramuscular da endovenosa? A ocitocina intramuscular ela demora um pouquinho para agir, porém ela age por aproximadamente 1 hora depois da aplicada. Demora em torno de 5 minutos para agir. A ocitocina EV, ela entrando em contato com o leito vascular, aproximadamente 30 segundos a 3 minutos, ela já está fazendo efeito. Só que depois de retirada, ela dura apenas 5 minutos. Então, a gente tem que fazer, para fazer endovenosa, o uso de infusão contínua de ocitocina, e a intramuscular fica mais tranquilo que a sua meia-vida é mais longa em ação contrátil. Clampeamento oportuno de cordão entre 1 e 3 minutos e a tração controlada com a placenta sempre com alguém experiente, né, principalmente no momento do início da residência, sempre importante para evitar a ruptura desse cordão e, pior ainda, um prolapso uterino. Né? Então, a gente tem que fazer uma tração controlada e temos que ter pessoas experientes e treinadas para realizar esse terceiro período do parto para fazer essa prevenção. Esse terceiro período é obrigatório? Claro que nada é obrigatório na medicina, mas ele é muito bem recomendado. Por quê? Porque a gente consegue ver pela literatura a prevenção que causa o terceiro período ativo na retirada da placenta com ocitocina, clampeamento oportuno e tração controlada versus o expectante. Como é que funciona isso? Para cada 1.000 nascidos vivos, esse estudo demonstrou que a paciente teve risco de hemorragia com acima de 1.000 ml, ou seja, 1 litro de sangue, 8 versus 24 no grupo de expectante. Então, uma redução muito grande. Hemorragia acima de 500 ml, 50 no grupo do manejo ativo versus 145 no grupo expectante. Também tivemos uma resposta melhor na hemoglobina, menos transfusões sanguíneas, então vamos continuar tendo a orientação que a gente sempre teve da FEBRASGO do manejo ativo do terceiro período do parto. E o ácido tranexâmico? Em 2017, saiu um estudo, The Women Trial Collaborators, que foi relacionado ao uso
do ácido tranexâmico. Ele demonstrou a sua redução em sangramento aumentado no pós-parto em 20 a 30% nessa população estudada. Então, parecia ser muito interessante o uso do ácido tranexâmico. Claro que a gente está falando em prevenção ainda, não em tratamento, não chegamos a essa parte. Mas por que eu trouxe o ácido tranexâmico neste momento? Tem alguns estudos que estão querendo colocar o ácido tranexâmico no terceiro período para prevenção ativa. Porém, Hugo, na minha opinião pessoal, eu não acho que deva ser utilizado para todas as pacientes ou pacientes de baixo risco como prevenção na hora da quitação placentária. Porém, é importante saber que aquela paciente, por exemplo, pré-eclâmpsia, paciente com plaquetopenia, púrpura, paciente com acretismo placentário, você já pode fazer a prevenção, principalmente na cesárea. No intraoperatório, você não precisa esperar ter o sangramento para a utilização do ácido tranexâmico. Como é que funciona esse uso? Ele é feito 4 ampolas, né, 1 grama, em 100 ml de soro fisiológico e correr isso em 10 minutos. Por quê? A gente não pode fazer mais de 1 ml minuto em relação aos 10 ml de ácido tranexâmico utilizado, porque pode causar hipotensão. Então, a gente tem 10 minutos para realizar essa infusão, não fazer menos do que isso. E se o sangramento continuar aumentado meia hora depois da primeira infusão de 1 grama de ácido tranexâmico, a gente pode utilizar mais 1 grama. E o importante também do ácido tranexâmico é que ele faz um efeito sérico de 6 a 7 horas após seu primeiro uso. Fizemos a nossa prevenção do terceiro período, não deu certo. Identificamos uma hemorragia pós-parto ou um aumento do fluxo de sangramento. Primeira coisa, chamar ajuda. Então, de preferência, o colega obstetra que está assistindo chama mais um obstetra, avisa o enfermeiro que está de plantão na sala de parto e mais 2 técnicas de enfermagem para ajudar. Neste momento, ainda no procedimento da Febraso não se chama o anestesista. Eu vou mostrar outros procedimentos para vocês lá para frente de outras sociedades e a gente vai discutir sobre isso. Iniciamos a manobra de compressão uterina para diminuir, né, a tonia e comprimir o útero para fazer a massagem de 15 em 15 minutos para conseguir que essa paciente consiga contrair o útero. Providenciamos 2 acessos venosos, né? No primeiro acesso, a gente vai coletar exames de tipagem sanguínea, prova cruzada, hemograma, coagulograma, fibrinogênio, imunograma e teste do coágulo, que é o teste de Weimer. Detalhe, por exemplo, no EMOSC, aqui em Santa Catarina, quando você dá entrada com uma tipagem sanguínea, né, com uma amostra de sangue para tipagem e prova cruzada, demora em torno de 1h30 para ficar pronto o sangue específico para aquele paciente. Então, se você considerar que não dá tempo de esperar essa 1h30, que é o teste, mais uns 15 minutos, pelo menos, o transporte, dependendo de onde fica o hospital, é melhor você pedir esse sangue ou esses hemoderivados de O negativo. Administramos o ácido tranexâmico, conforme eu orientei anteriormente. Conforme eu orientei anteriormente também, evitamos infundir muito fluxo, no máximo até 2.000 ml, para evitar CIVD. No acesso número 2, iniciamos o tratamento para tonia uterina, identificando o foco hemorrágico, excluindo outras etiologias, né? A gente já fez uma avaliação de laceração, hematoma pélvico, retenção de placenta, coagulopatias, a gente vai avaliando tudo isso. E durante a revisão de parto também vemos as lacerações de parto. Administramos a dose inicial de ocitocina, que pode ser seguida de uma dose de manutenção de ocitocina, então a dose inicial é um pouco mais rápido e a dose de manutenção um pouco mais lenta. A inicial é de 5 unidades EV lento, em 3 minutos, seguida de 20 a 40 unidades em 500 ml de soro fisiológico a 250 ml hora. Já depois, a gente vai fazer as mesmas 20 a 40 unidades em 500 de soro fisiológico, com 125 ml hora por 4 horas para manutenção. Se houve uma redução do sangramento e há uma estabilidade hemodinâmica, mantemos apenas a manutenção e diminuímos o influxo para 67,5 ml hora. Se a gente percebe que o sangramento aumentou, vamos progredir para a terapia farmacológica seguinte.
Não esquecer que essa paciente tem que estar com oxigênio, com máscara facial a 8 a 10 minutos, a 10 litros minuto. Né? Não dá para colocar o óculos, né? Porque não vai conseguir infundir tanto oxigênio. A paciente manter aquecido para evitar a hipotermia, elevar os membros inferiores para melhorar o retorno venoso e a monitorização contínua. O que é importante da monitorização contínua? Frequência cardíaca e pressão arterial são os principais, mas a temperatura também vai dizer se esse paciente não está indo para hipotermia. Saturação de oxigênio e calculamos o índice de choque, que seria a frequência cardíaca dividida pela pressão arterial sistólica. Se esse índice de choque for acima de 0,9, começamos a nos preocupar tendo um choque hemorrágico. Se ele for acima de 1,4, nessa proporção, sabemos que é um choque grave e que provavelmente precisaremos de transfusão maciça. Bom, esse paciente continuou sangrando, então vamos progredir para a terapia farmacológica com metilergometrina, né, o Metergin, 0,2 mg/m, exceto em pacientes hipertensos, misoprostol de 800 a 1.000 microgramas via retal ou de forma oral ou sublingual, dependendo da apresentação. Avaliamos uma segunda dose depois de metilergometrina, de Metergin, após 20 minutos da primeira, e novamente podemos fazer o ácido tranexâmico, como comentei anteriormente. Solicitamos uma gasometria e lactato, já para paciente um pouco mais grave, e pensamos na hemotransfusão inicial de 2 concentrados de hemácia, e caso essa paciente sangre muito, a gente pode pular para um segundo passo, que é a transfusão maciça. A gente vai falar um pouco disso mais para frente também. Começamos a pensar em terapias alternativas para parar esse sangramento, que não mais é o tratamento clínico. Então, começamos a pensar em cirurgia, começamos a pensar em balão, começamos a pensar nesse paciente ser derivado a uma terapia intensiva e vamos discutindo conforme esse protocolo da Fevrasgo e os protocolos a seguir que eu vou mostrar para vocês. Dentro da nossa monitorização, também podemos usar a cardioscopia, né? E a sondagem vesical de demora para avaliar essa diurese, principalmente em paciente que a gente já está considerando que vai fazer um choque grave. Sobre o que temos que solicitar laboratorialmente para esses pacientes. Hemograma, fibrinogênio importante vir acima de 300, TAP-TTPA, gasometria, lactato, creatinina, eletrólitos, tipagem sanguínea e, lógico, a nossa reserva de sangue e hemoderivados. O que é o teste de Weimer? O teste de Weimer, a gente vai pegar 5 a 10 ml do sangue do paciente. Geralmente o pessoal erra, ele pega o sangue, coloca no tubo e deixa colado numa parede. Ele tem que estar pelo menos em repouso a 37 graus centígrados, ou seja, alguém tem que segurar esse tubo. Se a gente não conseguir um termostato, alguma situação para deixar com 37 graus centígrados, a gente tem que deixar alguém segurando de forma quieta esse coágulo durante 10 minutos. O tubo, depois, se tiver um coágulo estável, quer dizer que o fibrinogênio está pelo menos acima de 100 miligramas desse litro. Bom, agora eu queria mostrar uma ferramenta para vocês, que é o manual do California Maternal Quality Care de hemorragias. Vocês podem encontrar ele nesse site aqui, que está aqui embaixo, tá? Eles costumam utilizar a sigla, né? Eles usam em inglês, CMQCC, e vocês podem buscar vídeos, né, sobre mortalidade materna, sobre obstetrícia. É bem interessante a plataforma e o material que eles têm. Existem algumas ferramentas que a gente pode utilizar no pré-natal. Por exemplo, com algumas perguntas a gente já pode prevenir algumas situações antes da internação dessa paciente e captar esse risco antes da paciente ser internada. Por exemplo, avaliar o risco de certas doenças ou situações de saúde dessa paciente, que eu vou mostrar uma lista a seguir, para ver se essa paciente precisa ir para um local referência, né? Algum local com UTI ou algum local específico referência, por exemplo, para placenta prévia, placenta creta. Aqui, por exemplo, em Florianópolis, o Hospital Universitário é uma referência para placenta acreta e tem um serviço que assiste o acretismo placentário.
Orientar bem esses pacientes em relação a todos esses riscos, explicar que essa paciente tem o risco elevado e que sim, no momento de sangramento, no momento de trabalho de parto, tem que procurar rapidamente a assistência, orientar essa paciente em relação à anemia, caso tenha o uso de ferro via oral ou endovenoso para prevenir, para chegar a ter uma transferrina, uma ferritina, um hemograma adequado quando essa paciente chegar à internação para uma prevenção de sangramento, né? Existe o blood salvage que a gente, bom, aqui pelo menos eu nunca vi em Florianópolis, só li ali na literatura, que é como se fosse uma reciclagem do sangue do próprio paciente durante o procedimento. Isso precisa de um aparelho específico, que é parecido com o aparelho de circulação extracorpórea, que reutiliza o sangue do paciente da cirurgia para depois ser transfundido. Esse aparelho faz a limpeza desse sangue, etc. Só que é um pouco discutido na literatura, porque a gente termina utilizando certos produtos durante uma cirurgia para asepsia, ou a paciente pode ter contaminação de bactérias, etc. Então, esse procedimento é um pouco discutido. E eu nunca vi aqui, pelo menos em Santa Catarina. Então, a gente vai fazer um questionário para essa paciente com alguns históricos, né, algumas características da mãe ou algumas situações dessa gravidez. Né? Dessa gravidez, a gente vai perguntar se a paciente teve e a gente vai ter os exames, vai ter o histórico da paciente em relação à multiparidade, se a paciente tem polidrâmio, macrosomia, se tem óbito fetal, se essa paciente tem múltiplos miomas, né? Ou se é uma gravidez muito de idade gestacional avançada, uma pós-termo, uso de drogas, paciente hipertensa, algumas outras comorbidades ou doenças prévias, né? Obesidade, multiparidade. Se essa paciente tem um histórico, por exemplo, né, de hemorragia puerperal prévia, se tem múltiplas cirurgias uterinas que levam ao risco maior de ruptura uterina, todas essas perguntas têm que ser feitas durante o pré-natal para você conseguir orientar e prevenir com essa paciente, principalmente a orientação de quando ir para uma maternidade e da escolha do hospital. Fazendo isso, a gente já está conseguindo prevenir o risco dessa paciente. Uma vez a paciente internou, avaliamos a tipagem sanguínea, né, anticorpos, cum, se a paciente tem, se não tem e ela tem um risco de sangramento, a gente já faz a reserva de sangue assim que a paciente interna, identificar aqueles pacientes que podem se negar a obter um sangue transfundido, né, para colocar elas em protocolo de paciente com risco, né, por conta da negativa em relação à transfusão de sangue, né? É uma questão ética, isso não vamos discutir isso hoje. E a gente tem alguns fatores de risco que vamos avaliar na próxima tabela dos pacientes internados. Vamos lá, uma vez internada, a paciente vai ser triada para risco baixo, médio ou alto. Quando que é risco médio? Paciente que não tem incisão de uterina prévia, não tem cesárea prévia, não tem miomiectomia, paciente que não é gemelar e não é uma grande multípara. Não tem nenhum problema sanguíneo, tipo hemofilia, coisa do tipo, e não tem histórico de hemorragia puerperal prévia. Essa paciente vai ser apenas coletada, a tipagem sanguínea, se necessária, e guardada para seu uso. Quando a paciente tem um risco médio, ou seja, cesárea prévia, ou uma cirurgia uterina prévia, gemelaridade, multiparidade, grande multípara acima de 4 partos, coreminonite, histórico prévio de hemorragia pós-parto, miomas grandes, né, ou intramurais, miomas que podem ter risco de sangramento, plaquetas entre 50 e 100 mil, hipoplaquetose gestacional, púrpura, um hematócrito abaixo de 30, qualquer outro tipo de anemia mais leve, polidrâmio, idade gestacional menor do que 37 ou acima de 41, pré-eclâmpsia, trabalho de parto prolongado ou indução prolongada acima de 24 horas, começa com um risco médio. Ali, a gente já pede a tipagem sanguínea, não apenas deixa o sangue no banco de sangue, pede a tipagem sanguínea e aguarda, sem pedir ainda a reserva, né?
e a gente vai rever com a equipe os protocolos de hemorragia pós-parto, já que temos uma paciente com risco médio. Quando temos uma paciente com risco alto, a gente já avisa o anestesista que pode ser necessário, né, da presença do anestesista, orienta que temos uma paciente de alto risco, porque ela pode ter um dos seguintes casos: placenta prévia, ou acretismo placentário, descolamento de placenta, alguma coagulopatia, um histórico de hemorragia pós-parto prévio, ou uma paciente com síndrome HELP, outro tipo de hipoplaquetose abaixo de 50 mil, hematócrito abaixo de 24, o HB abaixo de 8, óbito fetal, ou dois dos riscos falados anteriormente do risco médio. Nesse caso, a gente já faz a nossa reserva no banco de sangue, como eu falei, geralmente demora 1h30 mais ou menos. E caso não seja necessário, caso seja uma necessidade muito rápida, a gente vai ter que pedir tipagem O negativa. Revemos novamente os protocolos de hemorragia e notificamos o anestesista dessa paciente. E agora vamos colocar essas pacientes em diferentes cenários. Estadio 0, uma paciente que a princípio não está sangrando. Estadio 1, uma paciente que está começando com sangramento. Estadio 2, uma paciente que está sangrando, provavelmente com maior risco, mas não ainda numa situação tão grave. E estadio 3, que no superior cenário, que vamos falar um por um com suas condutas. No risco 0, todos os nascimentos que não aconteceu hemorragia. Então, é aquelas medidas protocolares de cada maternidade com o manejo ativo, ocitocina intramuscular. Aqui eles orientam que preferem não fazer embolos endovenosos por conta da sintomatologia. A paciente que vai manter os protocolos de sinais vitais, etc., como sempre de rotina de sala de parto, só o protocolo orienta o seguinte de diferente de cada hospital, que se a paciente tiver alguma situação das seguintes, a gente tem que aumentar a observação dessa paciente. Por exemplo, paciente pós-cesárea, lógico, ou cesárea de urgência, principalmente, parto vaginal instrumentalizado, lacerações grandes, perda sanguínea elevada, mas mesmo que sem sintomatologia de hemorragia pós-parto, paciente com sangramento ativo, mas também sem sintomatologia, paciente que teve que subir para a dequitação placentária, por exemplo, no centro cirúrgico, paciente que teve alguma cicatriz uterina diferente, correu o ângulo, fez uma cesárea um pouco mais difícil, paciente que perdeu muito sangue na cesárea, mas também com sintomatologia tranquila, ou que recebeu anestesia geral, ou se teve algum outro risco cirúrgico, por exemplo, como uma ruptura uterina, mas também, como é risco 0, como é uma paciente no estadio 0, é uma paciente que a princípio não está com hemorragia pós-parto, porém são pacientes que a gente tem que aumentar a vigilância e a observação. No estadio 1 de sangramento, já consideramos uma paciente que está tendo um sangramento de parto vaginal acima de 500 ou acima de 1.000 ml na cesárea com sintomatologia inicial. Ainda não é um índice de choque elevado, mas já pelo menos está chegando a 0,9, certo? Aqui já começamos a dividir funções, enfermeira, técnica, anestesista, outro obstetra, e começamos a pensar nos fatores de risco, a atuar e a mobilizar a equipe. O que temos que pensar? Pode ser uma atonia, com certeza maior chance. Temos que ver trauma, lacerações, placenta retida, embolia de líquido amniótico mais difícil, mas tem que pensar também se a paciente, principalmente, tem sintomas respiratórios imediatamente na primeira hora de pós-parto. Eversão uterina, coagulopatia, placenta creta, todas essas situações a gente tem que sempre estar pensando
nos riscos para poder examinar o paciente e retirar as hipóteses diagnósticas e ficar apenas, por exemplo, com a hipotonia tratando e não tentar tratar, por exemplo, a hipotonia em mas na realidade é uma laceração com um vaso ativo sangrando, certo? Então, após ativar a equipe, a gente vai começar a colocar os acessos venosos, de preferência 18, a ocitocina. Aumentamos, aqui já tínhamos realizado, começamos com o protocolo de ocitocina conforme as maternidades, geralmente, como coloquei no protocolo da Febrasgo, é de 20 ou 40. Aumentamos os líquidos na infusão de cristalóides, isso tem que ser não mais do que 2 litros, de preferência para evitar a CIVD. E realizamos a massagem uterina para retirada dos coágulos e, de preferência, um exame bimanual para poder palpar realmente esse útero. Neste momento, a literatura diverge um pouco se tem que ser anestesiada ou não a paciente. Se você fizer isso gentilmente, não precisa de anestesia devido à urgência. E avaliamos novamente se vai ser necessário mais ocitocina. E aqui continuamos com um protocolo parecido com o que a gente viu na Febrasgo, sinais vitais, monitorização, etc. Bom, então esse paciente continuou sangrando, porém não está tão instável e não está com um sangramento acima de 1.500 ml de sangue visualizado. Então, a gente passa para o estadio 2. É um paciente que a gente tem que tomar mais cuidado do que no estadio 1. E ainda, o que vai diferenciar mais o estadio 3, que a gente, por enquanto, não vai pensar em transfusão maciça, tá? Mas a gente já vai passar para segundo passo de uterotônicos, né? A gente vai novamente redirecionar a equipe, né? Será que esse sangramento que estamos tendo agora, a equipe está adequada? Talvez seja necessário chamar um pediatra, talvez seja necessário chamar mais um obstetra, mais uma enfermeira. Por quê? Principalmente num centro cirúrgico, a gente tem que ter uma enfermeira-chefe que consiga liderar, né, toda a situação burocrática para a parte sanguínea, por exemplo. Né? Já tem que trazer o equipo para a transfusão sanguínea, tem que ter alguém no telefone falando com o EMOSC, tem que ter alguém realizando, se for necessário, as medicações. Então, no mínimo, num estadio 2, a gente vai ter que ter pelo menos umas 3 técnicas, já anestesista, chamar um outro obstetra, 2 obstetras, e a enfermeira-chefe para poder dar conta da situação sem atrapalhar o timing da intervenção. Aqui iniciamos já com a segunda linha de uterotônicos, né? O metil-ergometrina ou metergin, 0,2 miligramas intramuscular. Também iniciamos no nosso protocolo aqui, que a gente não tem o carbapenem, que é um outro tipo de prostaglandina, iniciamos o misoprostol em 4 a 5 comprimidos transretais ou de forma sublingual, conforme o protocolo de cada hospital. Apenas lembrar da asma para a prostaglandina e da hipertensão para a contraindicação, né? Ou pelo menos avaliar o uso do metergin. Continuamos com a infusão de ocitocina. Neste momento, pensamos no ácido tranexâmico. Se a gente não fez antes, já faz agora. Aquela infusão de 100 ml em 10 minutos. E não podemos esquecer de começar a pensar em situações cirúrgicas. Então, olhamos para o que devemos pensar neste momento. Novamente, entra as mesmas situações e mais algumas. Trauma, né? Lesão vaginal, cervical, perineal, placenta retida, atonia uterina, alguma alteração no intraoperatório se for uma cesárea, uma inversão uterina se for trabalho de parto, novamente embolia de líquido amniótico, e a gente fica de olho nos sinais vitais para ver se a gente não vai ter que realmente abordar cirurgicamente essa paciente. E não esperamos pelo resultado da hemoglobina e do hematócrito se a gente achar necessário transfusão, porque eventualmente hemoglobina e hematócrito demora muito para cair e não vai ser um resultado fidedigno. A gente tem que ir pela perda sanguínea e pela sintomatologia para pelo menos transfundir os primeiros 2 chades dessa paciente. Se for ser um momento em que a gente precisa de um tempo muito rápido para essa transfusão, vamos ter que
deixar de lado a prova cruzada e fazer um O negativo. Agora chegamos ao estadio 3. Neste momento, a gente tem que pensar que a paciente já tem um sangramento acima de 1.500 ml, uma paciente que já recebeu 2 chats, provavelmente já tentamos o balão intrauterino para parar o sangramento, provavelmente já tentamos fazer um pelinte que a gente tiver na cesárea, e já começamos com algumas rotinas mais intervencionistas e não está dando certo. Em que temos que pensar? Temos que começar a pensar se a gente realmente tem que realizar uma cirurgia definitiva, por exemplo, uma esterectomia, né, uma ligadura de artéria ilíaca, se a gente vai ter que, se não fez o belinte, vamos ter que fazer o belinte, se não colocou o balão, vamos ter que colocar o balão, né, já seja no parto ou na cesárea. A gente vai ter que começar a pensar numa transfusão maciça, então a gente vai ter que chamar toda a equipe para realizar isso, entrar em contato com banco de sangue. Nosso anestesista já está pensando em entubar o paciente, se ele vai realizar drogas simpatomiméticas, e a gente começa a entrar num paciente de risco. Agora vou colocar separadamente algumas situações que são importantes que a gente não pode esquecer. Então vamos lá. Tivemos um sangramento maciço e precisamos transfundir o paciente de uma forma muito grande, e estamos pensando em CIVD, por exemplo. Então, assim, nesse tipo de pacientes, a gente vai ter que fazer as proporções. Geralmente 6:4:1 ou 3:2:1 ou 1:1:1. A literatura diverge muito em relação a quantos chats para quantos plasmas para quantas plaquetas, tá? Você pode usar o protocolo do hospital, não tem problema. Nunca esquecer que se tu estás pensando em CIVD, não podemos esquecer de pedir fibrinogênio para essa paciente, mas mesmo antes de ter o resultado de fibrinogênio, porque se o resultado vier abaixo de 100, tudo bem, você sabe que tem que fazer o crio precipitado. Mas se você acha que foi uma transfusão muito grande, por exemplo, como que está em exemplo ali, 6 chá de 4 plasma, uma plaqueta, você já pode começar a pensar em uso de crioprecipitado. Pensou em uso de crioprecipitado, não é fazer só uma bolsa, tá? Uma bolsa geralmente tem 10 ml, tem que fazer uma bolsa para cada 10 kg peso do paciente. Então, se o paciente tem 100 kg, são 10 bolsas. Geralmente, quando você pensa em CIVD, devido ao fator de coagulação, você já começa com um protocolo de 10 bolsas, independente do peso do paciente. Falamos em transfusão maciça, tem que começar a pensar numa transferência para UTI. E também em drogas vasoativas, dentro delas podemos usar a dopamina, a noradrenalina. Para isso precisamos, né, de pessoas como o intensivista ou o nosso próprio anestesista da sala de parto ou do centro cirúrgico que possam nos ajudar a manejar essa paciente com drogas vasoativas. É interessante saber o timing que você tem com cada produto do banco de sangue para ser entregue no seu hospital. Para isso, não custa ligar para o Hemosk e perguntar quanto tempo demora para a liberação das provas cruzadas, se tiver tempo, quanto tempo para liberar um O negativo, para vocês terem uma ideia, uma noção de quanto tempo demora esse sangue para chegar na mão de vocês e estar sendo colocado para seu paciente. Além de ter uma equipe bem treinada e ter treinamentos frequentes sobre emergências obstétricas numa maternidade, é muito importante ter resumos e fluxogramas que ajudem a facilidade do entendimento dos mesmos. Vou mostrando para vocês, por exemplo, o estadio 0, estadio 2, estadio 3, todos os resumos do que a gente pode fazer para agir mais rápido. Pode fazer tipo checklists das medicações que podem ser feitos, dos materiais que são necessários, por exemplo, na hora da hemorragia pós-parto, tem uma caixa separada com todo o material e as medicações, o tipo de medicações ou as suas miligramagens para facilitar o rápido acesso, ter uma tabela, por exemplo, com contraindicações, a frequência do medicamento, a cada quanto pode ser feito, seus efeitos colaterais. Tudo isso termina ajudando muito. Como eu falei, né? Hemoderivados e seu tempo de uso, fluxogramas, ter esse treinamento com os residentes, com o pessoal da enfermagem, todo mundo junto na maternidade,
para lembrar mais ou menos como é que funciona o controle desse volume, desses sinais vitais. Esse material que eu deixei para vocês aqui no site que já mostrei anteriormente, tem muito material de treinamento, é interessante para quem quiser abordar residência. Agora, vou mostrar para vocês algumas manobras que podem ser realizadas, porque o objetivo da aula é o tratamento clínico, mas não podemos deixar de abordar os tratamentos cirúrgicos e algumas manobras que são importantes. Por exemplo, a manobra de Hamilton, que é uma compressão uterina, praticamente um torniquete do globo uterino para parar o sangramento. O balão de Bacre, que é muito bem utilizado. Há estudos que defendem o uso de balão de Bacre com 100%, 80% de sucesso na sua aplicação para pacientes com hemorragia de pós-parto. A sutura de Belint durante a abordagem cirúrgica. A manobra de táxi na inversão uterina. Procedimento de Huntington também na inversão uterina, já de forma de uma intervenção abdominal. A curagem placentária, né, que pode ser realizada pós-parto com a ajuda do anestesista. E não esquecer sempre de fazer a profilaxia com antibiótico em toda intervenção que a gente fizer um pouco mais agressiva na paciente, ou uma intervenção a mais que a gente precise da antibiótico profilaxia. Sempre podemos, eu nunca me esqueço, um hematoma que eu tive numa paciente de pós-parto. A paciente estava bem, ela fez uma pequena atonia, e durante essa atonia eu fiz um toque vaginal para poder fazer todo o protocolo. Resolvemos a atonia, mas quando a paciente não teve nem sequer laceração de parto, quando fui abordar a parte perineal, tinha um hematoma que depois de drenar veio mais de 500 ml. E quase chegando pela parede vaginal, dissecando profundamente na pelve, quase chegando no peritônio, atrás do fundo do saco posterior, do saco de Douglas. Então, os hematomas, eles podem realmente ficar escondidos, né? Por isso que a gente, eventualmente, tem que ficar sempre olhando os sinais vitais e não apenas o volume perdido, porque pode haver uma hemorragia que você não está vendo. A ruptura uterina, temos que sempre ter uma abordagem rápida pelo risco de sangramento abrupto. O traje anti-choque, que é muito fácil de usar e termina ajudando com um baixo custo. Bom, finalizando, o que a Organização Mundial da Saúde preconiza? O acesso a métodos anticoncepcionais para prevenir, né, os riscos maternos futuros, acesso ao aborto seguro, diminuição do número de procedimentos necessários, cesarianas, curetagens, treinamento das equipes e profissionais nas áreas de risco, protocolos, profilaxias para hemorragia pós-parto, diagnóstico precoce, tratamento rápido e eficaz, sangue e hemoderivados disponíveis em tempo hábil, vagas de terapia intensiva para essas pacientes que precisam quando é necessário e, como sempre, a equipe treinada. Precisamos da equipe treinada para ter um grande sucesso e não ter dificuldades com a paciente na hemorragia pós-parto. Com o objetivo de um parto seguro, com profissionais seguros, com uma equipe segura, com uma rede pronta para atender esse paciente, para assim juntos poder diminuir a mortalidade materna. Muito obrigado pela assistência, muito obrigado pelo convite. Eu fico à disposição para qualquer pergunta. Nossa, uma aula, doutor Hugo, muito obrigada, doutor Hugo Alejandro Skenderian. Ele é especialista em ginecologia, obstetrícia, trabalha na maternidade de Carmela Dutra. Muito obrigada mesmo, assim, extremamente importante toda essa sua explanação. Eu vou abrir para as pessoas que tiverem alguns questionamentos, já teve algumas colocações no chat, eu sei de pessoas que querem abrir o microfone. Eu vou dar início com uma pergunta minha mesmo, que desde quando a gente já começou com essa fala, essa necessidade, o senhor topou participar conosco. Assim, hoje a gente tem participando pessoas não só de Santa Catarina, existem profissionais de outros estados.
o nosso escopo de convite foi profissionais não apenas da assistência, atenção primária, mas também pessoal da assistência hospitalar, alta complexidade, e também, especialmente, pessoal da vigilância. A vigilância, ela envolve nesse processo, principalmente relacionado à mortalidade materna, que é de investigação obrigatória já há muitos anos, né? E aí, com a investigação realizada, cada um faz uma parte, né? A atenção primária tem uma parte importante, a vigilância epidemiológica tem uma parte importante, existe uma participação dos núcleos hospitalares também. E aí eu fiquei pensando, como essa investigação ela é direcionada para o desfecho final, né? O óbito. Mas a gente sabe que, como eu falei do NIR-MIS, existem muitas situações que não chega a esse desfecho, né? E eu fiquei nessa curiosidade, nessa dúvida mesmo, no seu serviço, até para as pessoas que não têm essa vivência da prática, né? No serviço, quão frequentes são essas situações? E quais são as limitações na hora que acontece, né? As maiores dificuldades que o senhor identifica, assim, quando acontece a situação, se ela é frequente ou não? Acho que para quantificar e para a gente entender a dimensão desse problema. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Eu já vi algumas dúvidas ali no chat, a gente já vai conversar sobre elas. Assim, cada serviço vai ter suas limitações. Você falou no Near Miss, né? O Near Miss está sendo muito focado, né? Aquela situação na qual a gente sabe que não está certo, mas não deu errado ainda, né? Então, continua acontecendo, continua acontecendo. Por exemplo, na minha época de residência, né, a gente tinha a sala de parto no andar inferior e o centro cirúrgico no andar superior. Aí a gente não tinha rampa. E eventualmente acontecia do elevador, por exemplo, estar com defeito. Daí imagina uma situação de emergência, né? E aí o que acontece? Aí você vai vendo situações, daí criaram uma rampa, agora isso foi resolvido, está solucionado. Então, só que nosso andar não é no mesmo andar, né? O mais certo era uma sala de parto estar perto do centro cirúrgico ou de uma sala de cuidados intensivos, né? Então, no nosso serviço, a maior dificuldade é a infraestrutura, porque realmente a equipe, eu não tenho o que reclamar, né? Ali na Carmela Dutra, toda vez que a gente tem alguma situação de urgência, termina dando muito certo, e também porque a gente tem o nosso melhor amigo, o Emoski, passando 2 metros da Carmela de rua, já encontramos o Emoski. Isso é uma situação sensacional para a gente. Então, o sangue chega, eventualmente, tem que esperar só descongelar o hemoderivado ou chegar o tempo de transporte de 15 minutos. Então, isso nos facilita muito. Outra situação que a gente é um pouco difícil na Carmela é que a gente não tem um UTI, né? E para a estatística também isso é ruim, porque a paciente grave sai da Carmela e vai para a UTI. Então, a gente não tem uma estatística 100% dessa gravidade das pacientes que vão para a UTI, porque essa estatística fica no hospital que aconteceu. Então, a gente sai um pouco da estatística de gravidade que pôs a paciente sair da Carmela. Mas em relação a situações assim difíceis, são essas, né? Cada hemorragia que termina sendo uma das tuas perguntas, né? A gente aprende uma situação nova na qual a gente pode tirar o near miss e facilitar para a próxima situação de fazer de forma melhor, né? Por exemplo, né? Já aconteceu comigo de estar com uma atonia e perguntar, olha, perdão, não com uma atonia não, com um procedimento eletivo, só que a paciente tinha plaquetopenia. E a gente termina, às vezes, deixando algumas situações que são nossa responsabilidade para a responsabilidade dos outros. Daí pergunta, por exemplo, olha, que momento vai ficar pronto o sangue? Não, já foi, o sangue já foi, pode começar a cirurgia. Daí, bom, peraí, vou ligar para o Emosk. Liguei para o Emosk, não, o sangue chegou, só que demora 1h30 para ficar pronto, então tem que atrasar 1h30 a cirurgia, 1h30. Então, uma coisa eletiva, né, você não pode, de jeito algum, iniciar sem ter os hemoderivados, né, não faz sentido algum. Então, são esse tipo de situações que a gente vai aprendendo e vai resolvendo para poder melhorar, né, a nossa mortalidade, o nosso prognóstico. E realmente, a hemorragia pós-parto, a atonia, sem criar um paciente grave tipo de estadio 3, né, ou estadio 4 do alço,
é muito comum, né? Uma paciente que responde ao uterotônico, né? Aquela paciente que faz uma atonia e responde ao uterotônico. Por isso sempre eu digo para os residentes, né? A gente gosta muito da humanização do parto, de assistir uma paciente, de entregar o bebê, mas eventualmente eu sempre digo para os residentes, tem que olhar a torneirinha andando lá embaixo, porque se o sangramento for muito grande, a gente vai ter que clampear o cordão, fazer o manejo ativo um pouco mais rápido do que a gente imaginava, né? E começar a ocitocina, porque um útero gravídico, ele perde um volume mais ou menos de 500 ml em um minuto. Então, a volemia é muito grande do útero. E se você não tem um miotamponamento adequado, uma torneirinha aberta. Passou 2 minutos, já foi 1 litro. Então, é uma situação na qual a gente tem que cuidar muito. Obrigada, não, perfeito, né? Claro, as limitações elas vão depender dos serviços, né? Algumas com maiores limitações, independente de equipe, e outras, inclusive, envolvendo a equipe em si, né? E todo esse treinamento, esse preparo. Bom, eu vou. Acho que eu deixo em aberto, mas assim, tiveram alguns questionamentos. Eu vou olhar aqui o chat. Ah, então tá. O site, eu vi, né? Eu coloquei ali o site, alguém já tinha colocado, da Daniela. É sensacional esse site, tá? Ele tem desde pré-eclâmpsia, tem palestras, pena que é em inglês, mas a gente termina se virando no nosso inglês mais ou menos, mas dá certo. É um site perfeito, tem vídeos no YouTube. Se vocês colocarem a letra ali, CMQCC, que eles chamam, que é um nome tão comprido que eles nem usam um nome por extenso, vocês vão conseguir encontrar as palestras que eles têm, é muito bom, tá? Aqui embaixo eu vejo, foi falado sobre o Transamin, né, que tem muita evidência. O Transamin realmente é sensacional. Ele surgiu um pouco antes da minha residência, mas na minha residência a gente já utilizava. Funciona muito bem. E uma coisa que eu queria ressaltar, que eu falei na palestra, o Transamin não tem problema na amamentação, não tem problema para o feto. Então, assim, você tem uma paciente de risco, você pode fazer depois da anestesia. Terminou o anestésico, anestesiou, já pode começar a infusão, porque ela tem que ser feita em 10 minutos. E outra situação que tem muitas coisas, né, que a gente queria falar, mas a palestra também não dá muito tempo, né? A ocitocina, vocês viram que eu falei sobre infusão EV e IM, né? A EV, a gente vai sempre dar preferência para bomba de infusão, tá? Cada vez mais a literatura está falando que o uso endovenoso em bolos, né, pode causar hipotensão, dor torácica, inclusive isquemia miocárdica, tá? Então, a gente vai dando preferência para o IM. Ainda os protocolos falam com EV inicial. Só que daqui a pouco eu acho que vai ter algumas atualizações e esses protocolos, né, tanto da Febrasgo como outros tipos de protocolos do ALSO, tipo, vão terminar tirando essa infusão rápida pelos riscos que ela infunde, tá? Outra coisa que eu coloquei no manejo ativo, não sei se vocês perceberam, eu não coloquei massagem uterina no manejo ativo, tá? A massagem uterina, eu considero ela importante, mas por que eu não coloquei ela? Porque a evidência científica ainda fica na dúvida se essa massagem ela é necessária ou não. Na atonia, ela é importantíssima para o tratamento, mas no manejo ativo preventivo, a literatura fala sobre a ocitocina, clampeamento e tração controlada, mas ela não te dá um 100% de evidência para a massagem preventiva. O método do traje anti-choque não pneumático, né? Ele é um método que eu falei rapidamente, exatamente porque não tinha muito tempo para falar, mas a Febrasgo orienta ele. É um método super barato e funciona muito bem, principalmente para melhorar o retorno venoso. E segundo, quando o sangue ele entra, ele vai fazer o que mais ou menos eu brinco com os residentes, que é o que o bebê faz quando está centralizado, né? Ele vai dar preferência para cérebro, coração, pulmões, rins. Ele vai, como está comprimido, né, os membros, termina ajudando muito para esse sangue ir direto para o local que a gente prefere. Eu acho, não sei se teve mais alguma, acho que não teve mais dúvidas. Não teve, assim, eu identifiquei também a Calinha, que pergunta se a apresentação vai ser disponibilizada. Sim, Calinha, tem 2 pessoas que se inscreveram para falar, mas só para avisar que sim, a apresentação ela vai ser disponibilizada. E eu peço que todos preencham a lista de presença, porque a gente usa os e-mails que vocês preencherem para estar
entrando em contato, encaminhando a web, enfim, e as informações. Acho que vou, então, liberar os microfones. A Maria de Lourdes foi a primeira a se inscrever para falar. Maria, pode ir. Fica à vontade. Olá, Alejandro. Parabéns pela sua exposição. Eu acho que você pautou 3 pontos essenciais. Primeiro, a questão clínica e a competência médica. Isso você deixou muito claro, a necessidade de ter uma equipe em sintonia e competente, com competências complementares. Achei isso ótimo, porque você destacou do diagnóstico até o controle da intervenção e resultados. Parabéns. Segundo ponto que você destacou, que aí me dói a alma, porque isso é da minha época de Carmela Dutra, que já atravessávamos o paciente na carreira para ir para emergência ou para a UTI do Celso Ramos. E não tínhamos nenhum feedback acerca do que ocorreu com quem nós enviamos. Então, também não tínhamos nenhum registro de estudo clínico entre os médicos intensivistas do Celso Ramos com os médicos que trabalham ou trabalhavam, na minha época, na maternidade Carmela Dutra. Isso, para mim, ficou muito bem apresentado. Uma outra questão que me parece que é bom ressaltar, aliás, reafirmar o que você falou, que existem situações que não dependem do médico, da enfermeira ou dos profissionais que estão de plantão, que dependem, sim, da infraestrutura que a rede hospitalar, em especial, que a Secretaria de Estado coordena e executa. Porque uma coisa é falar, outra coisa é estar na ponta e saber o que é ter uma bomba na mão. E você, melhor do que ninguém, porque você é muito mais moço do que eu, sabe disso. E, por último, que os enfermeiros que estejam assistindo essa conferência, essa web, não percam de vista uma só palavra de Florence Nightingale, desde 1854, ou então mesmo de Inácio Samuels, quando ele descobre a questão que os médicos não lavavam as mãos e as parteiras lavavam as mãos. Ou seja, uma palavra estratégica, observação. E você destacou isso. Você intervém clinicamente, faz o diagnóstico, faz a intervenção no tempo devido, mas se não tiver uma observação de resultados, o teu esforço e da equipe vai ser praticamente nulo. E, por último, a questão dos registros. Nós estamos na mão de registros inadequados, tanto nos prontuários, sejam eles eletrônicos ou não. Estamos também na mão dos registros inadequados quando nós temos NIA-MIS, porque eu não sei se você vem de Campinas, eu também passei por lá, né? Então, o NIA-MIS, como muito bem ressalta o CECAT e o Aníbal Faundes, o NIA-MIS é um indicador da excelência da equipe, porque a gravidade de um quadro, pode passar na mão de qualquer um de nós, mas conseguir segurar o quadro e fazer com que a mulher sobreviva com o menor dano possível, isso é a revelação da equipe. Isso não se tem dúvida nenhuma. E isso nós perdemos o registro, porque vai tudo para a Carmela, pelo menos 90% dos quadros vão, e nós não temos esse estudo de vai e volta. E, por último, o preenchimento, e aí eu te peço que bata isso com os residentes e com os estudantes que passem pela Carmela. O preenchimento da declaração de óbito. Que nós estamos com um índice de preenchimento da declaração de óbito muito ruim em termos de sequência e em termos de clínica. E, por hoje, um grande abraço. Parabéns porque você veio, parabéns pela sequência que você fez da sua fala, e também pelo desafio que faz a cada um de nós. Obrigada também, Aline. Maria de Lourdes, muito obrigado. É um prazer escutá-la.
realmente a parte epidemiológica termina sendo complicada em relação à Carmela, que os pacientes saem para UTIs em outros locais, né? O registro fica muito complicado em relação a isso. O preenchimento, hoje em dia, ninguém pode errar o preenchimento, tem disponibilidade de protocolos, de manuais, de telefone de urgência para poder ligar no momento adequado. Na parte, o CRM, ele tem um telefone do CRM, que é 0800, que você pode, 0800 não, mas é um celular de WhatsApp que você pode ligar a qualquer momento para tirar dúvidas sobre preenchimento, qualquer situação ética. Então, assim, a gente não pode errar hoje em dia no preenchimento da declaração de óbito, porque aí a gente está, novamente, né, entrando numa situação de risco, né? O Near Miss foi muito bem colocado, né, novamente, Maria de Lourdes. Isso que eu sempre digo para os residentes, quando você sai da residência e vai para um serviço, primeira coisa, você anota tudo que você achar que está errado, porque depois de 2 meses trabalhando lá, cria um vício e conforto, e você não lembra mais o que estava errado, e só vai perceber que estava errado quando der errado. Aí você vai perceber e vai dizer, poderia ter feito diferente. Então, o momento a gente tem que olhar e dizer assim, gente, a gente já trabalha, por exemplo, para quem trabalha num serviço, tem que pegar um checklist e dizer, porque a gente entra num vício que já não sabe mais o que é o que está faltando. Então, a gente pode ver que a literatura diz que é necessário. Pega um checklist e vai lá, olha, precisa dessa medicação, precisa disso, precisa de treinamento. Quando foi nosso último treinamento de parada? Quando foi nosso último treinamento de hemorragia? Será que está todo mundo sabendo? E isso num hospital público, na secretaria, na Carmela, é tranquilo. Hospital particular é completamente mais complicado, porque a mudança de equipe é mais frequente. Quer fazer um curso, vai ter que fazer um curso a cada 3 meses. Então, termina aumentando as situações de near miss. Muito obrigado por sua fala, Maria de Lourdes, você focou muito bem nesses temas. Muito obrigado. A Maria de Lourdes, ela é professora, doutora da Universidade Federal e ela é nossa membro do CEPOMIF. Obrigada, Maria de Lourdes, perfeitas suas falas. O pessoal tem comentado também no YouTube, porque tem um pessoal participando pelo YouTube também. Agora eu vou abrir para a Liz Marinho. A Liz, ela é do Comitê Estadual do Piauí. Seja bem-vinda, Liz, à vontade. Então, boa tarde. Primeiro, agradecer o convite, é o segundo que eu participo. A gente faz parte de um grupo aqui do Estado que tem trabalhado há uma década, mais ou menos, ações que possam impactar na redução da mortalidade, considerando a nossa taxa aqui muito alta. Queria parabenizá-lo também por várias informações importantes que vão servir, com certeza, para controlar, né, esse estado de agravamento para essa puérpera. Agora, o que me causou inquietação, e que eu trago agora na minha fala, é porque o nosso grupo tem trabalhado muito o pré-natal e o parto na atenção primária, diante do contexto geográfico do nosso estado. Então, é como eu digo sempre, a gente tem que fazer de tudo para que a situação de emergência não chegue a essa gestante. Porque eu pensar na hemorragia, com todos esses protocolos aqui citados, na condição de rede de saúde que nós temos, vai ser totalmente inviável. Então, eu gostaria o que me inquieta e o que eu gostaria de ter uma informação complementar da sua parte, pela sua expertise no assunto, que, vamos dizer assim, condições de alerta, a atenção primária pode apontar durante a gravidez, não só nas consultas,
porque eu acho que eu não fiz pesquisa e nem vou fazer aqui uma inferência, mas eu acredito que aquela consulta pré-natal ela não é suficiente para dar conta da condição vamos dizer assim, condição de risco dessa gestante. Então, você esperar uma consulta mensal para uma gestante, 30 dias eu acho um espaço enorme para alguém que está numa situação de risco. Diagnosticada, vamos dizer, na primeira consulta, estratificada na primeira consulta. Então, assim, é preciso que a gente consiga identificar sinais de alerta para uma possível condição hemorrágica no pré-natal, para que a gente cuide dessa condição de alerta, previna essa condição hemorrágica nesses estadiamentos que tem aí. Porque nós não daremos conta, pelo menos aqui no estado, devido à condição geográfica, devido à condição de rede de atenção. Então, é preciso que a gente cuide dessa gestante no pré-natal, para que ela tenha seu parto seguro na atenção primária, com o mínimo de risco para ter estadiamentos hemorrágicos. Porque não tem como a gente trazê-la para a maternidade. Então, eu converso muito com os obstetras da maternidade e muitos deles me revelam: professora, a gestante pariu e, em seguida, entrou no quadro hemorrágico que ninguém controlou e morreu. Então, se a gente cuida dos 9 meses, é provável que a gente não tenha essa condição hemorrágica incontrolável durante esse parto aí, mesmo sendo na alta complexidade. Então, eu queria sua ajuda nisso, para que a gente consiga ter sinais de alerta no pré-natal. E esse sinal de alerta seja cuidado para que essa gestante tenha esse parto o mais seguro possível e com menos mortes, né? Seu microfone está fechado, doutor Hugo. Agora sim. Eu falei, a conversa está ficando boa, porque a professora Maria de Lourdes trouxe o tema específico do Near Miss, o tratamento, né? Que é uma das coisas principais, só que, além disso, a outra metade principal é a prevenção, né? Que a professora Liz trouxe. O que eu vejo como principal no pré-natal? Primeira coisa, uma situação que acontece, claro que toda vez que a gente tem alguma situação ruim, a gente analisa, né, faz discussão de caso clínico com a parte, como vocês fazem o comitê de óbito, né, a gente faz das situações que aconteceram em cada hospital. E eu sempre digo para os residentes, mesmo que vocês aqui da Carmela, que sabem de risco, vocês vão para uma rede básica e você tem uma paciente de alto risco, mesmo que você tenha conhecimento de acompanhar essa paciente, vou dar um exemplo. Eu sou especialista em diabetes, mas eu estou numa rede básica. Se eu atender esse paciente, que bom que eu sou especialista, mas eu não posso ficar com esse paciente na rede básica. Por quê? Porque quando eu pedir um ultrassom, essa paciente, o ultrassom daqui a 15 dias não vai vir. Vai vir daqui a 2 meses. Eu posso fazer o tratamento perfeito com insulina, perfil glicêmico, acompanhamento, posso trazer ela para o consultório de 15 em 15 dias, mas eu não vou estar enxergando o que a rede complementar pode enxergar. Então, eu estou criando um risco para a paciente em vez de uma solução. Então, dentro da primeira situação avaliei uma situação de risco em caminho para a rede secundária. Ela vai para o alto risco, né? Então, professora Alice, primeira coisa, para mim, eu vi a paciente, ela tem uma pré-eclâmpsia, por exemplo, vai para a situação de risco. Por quê? Ali começa o planejamento em relação à diminuição de risco nas condutas. Vamos dizer, a senhora fez uma pergunta que me falou assim, o que você acha de fatores de risco que a gente pode ver?
Aí fica um pouco complicado para a parte de hemorragia. Por quê? A literatura diz, esses são os fatores de risco. Ok, mas as hemorragias acontecem maiormente em pacientes sem riscos prévios. Claro que acontece nesses grupos selecionados, são um risco, sim, mas acontece muito em pacientes que não tinham nenhum prognóstico de acontecer. Então, a gente vai terminar tendo dificuldade de prevenir esses pacientes porque não tem essa prevenção, só com tratamento na hora. Agora, se a gente já sabe que é um grupo seleto que tem maior risco e dentro deles é o histórico de uma hemorragia prévia, é uma pergunta que tem que ir no pré-natal. Você já teve uma hemorragia? Mesma coisa, por exemplo, distócia de ombro. Eventualmente, o obstetra fala assim, não, mas essa paciente já teve um parto de bebê de 4,5 kg. Então, esse de 4 quilos nasce. Mas já perguntou como é que foi aquele parto? A paciente fala assim, não, quase me mataram, foi super difícil, o neném nasceu super difícil, distócia. Então, não porque ela teve um parto prévio de distócia, quer dizer que agora vai ser tranquilo. Não, uma distócia prévia é um risco aumentado para uma distócia nova. Então, na hemorragia é a mesma coisa. Se a paciente teve uma hemorragia prévia, tem um risco aumentado. Se ela tem pré-eclâmpsia, é um risco aumentado. Se ela tem gemelaridade, bebê com muito líquido, né? Miomatose, cirurgia uterina prévia, por exemplo, a paciente tem 6 cesáreas prévias. Vai que ela tem um acretismo placentário. Será que quem vai avaliar essa paciente na rede básica vai ter a parte técnica e a parte secundária de fazer ultrassonografia, uma avaliação mais acurada? Então, essa paciente teria que ir para uma rede secundária num alto risco. Segunda coisa que a gente pode fazer na rede básica, tá, que é uma orientação de livro, é a gente tem que cuidar muito da hemoglobina dessa paciente. Então, o paciente com anemia tem que ter uma reserva boa na hora que ela chega para o parto, porque ela vai sangrar. Né? Então, a gente tem que fazer aquela prevenção. Antigamente a orientação era fazer o sulfato ferroso no segundo trimestre, se anemia. Hoje é uma regra básica. Parou de tomar o ácido fólico com 12 semanas, só vai trocar pelo sulfato ferroso. Então, o sulfato ferroso hoje é uma orientação a partir do segundo trimestre. Tem literatura que defende. É óbvio que não é todas as literaturas que defendem, não é um protocolo, mas é uma orientação bem infundada. Toda paciente tem que fazer no segundo e terceiro trimestre, diminuindo o risco de hemorragias, né? E também tem a parte fetal. Tem hoje literatura que demonstra que bebês que nasceram com uma baixa reserva de ferro terminaram tendo mais alterações de que bebês que não tiveram, que tiveram um ferro adequado. É claro que a gente vai acompanhar isso com os exames de pré-natal. Hemoglobina, hematócrito. Não precisa pedir ferritina, transferrina, só se a gente tiver uma paciente com anemia, tá? Orientação é uma das principais coisas que a gente precisa fazer no pré-natal. Eventualmente a paciente não sabe. Vou colocar uma paciente que aconteceu que ela teve um óbito fetal de um bebê pélvico com cabeça derradeira. O bebê chegou, uma paciente chegou na maternidade e a enfermeira perguntou, você tem algum problema de saúde? Não. Pré-natal deu alguma alteração? Não. Aí a paciente era uma grande multípara, rompeu a bolsa, ela já sabia que na anterior gestações rompia a bolsa, isso era normal, e ficou nessa linha esperando. Demorou 15 minutos para ser chamada, quando foi chamado o neném já estava nascendo. Então, quem que errou ali, né? Será que errou a triagem? Será que errou o médico que não fez rápido? Ou será que foi uma situação na qual a rede básica tinha que ter falado? Minha senhora, a senhora tem um bebê pélvico. Primeira coisa que a senhora faz quando chegar na maternidade é falar que seu bebê é pélvico. Isso é uma situação de risco. Então, por exemplo, você pega essa paciente no pré-natal. A primeira coisa, a paciente vai chegar, paciente que teve um sangramento, ela não esquece. Ela vai chegar e falar assim, quase que eu morri. Independe se foi um grande sangramento, pequeno sangramento. As pessoas não estão acostumadas a ver um sangramento aumentado. E o parto já traz um sangramento aumentado. Já considera 15 ml normal. Então, a paciente que vê um sangramento, ela já fala assim, meu Deus, sangrei muito. E aí você pergunta, olha, sangrou muito, mas foi feito medicações? Não, me levaram no centro cirúrgico. Tem paciente que tem relato assim, que fala assim, tiveram que me entubar. Tal. Essa paciente você fica de olho. Essa paciente tem um grande risco de ter uma atonia de novo, ter um sangramento de novo. Essa paciente que você vai cuidar com maior cuidado. E o tempo das consultas, professora, é importantíssimo. Por isso, por exemplo,
se na rede básica a gente não consegue obter essas consultas mais rápidas, vamos dizer assim, eu tenho uma paciente com diabetes, pré-eclâmpsia, um fator de risco aumentado, uma paciente com acretismo placentário, polidrâmio, gemelaridade, eu vou falar para essa paciente, olha, você vai para alto risco, porque aqui eu só consigo te ver daqui a um mês. Então, no alto risco, você vai ter consultas a cada uma semana, a cada 2 semanas. E aí vem a minha pergunta, eu não sei se vocês têm, né, professora Liz, uma facilidade em encaminhar esses pacientes para uma rede secundária de alto risco. Olha, o encaminhamento acontece tudo dentro do previsto, mas o que eu penso assim que é fator de risco do sistema é a interoperabilidade. Então, há referência, mas não há contra-referência da alta complexidade. Então, são pontas da rede que trabalham independente, não interoperando, entendeu? Então, teria que ter uma aproximação maior das duas pontas para estar acompanhando, para estar cuidando dessa gestante. Então, não adianta só referenciar, porque ela vai e o pobre, coitada, ainda fica perdida na rede. Porque quando o médico da atenção básica bota ela para alta, ela se sente meio que perdida, porque ela vai para um outro município, para uma outra assistência, outra ponta da rede. E que, na verdade, ela é uma pessoa da atenção primária. Ela vai ser acompanhada pela alta, mas todo o cuidado, toda a assistência tem que ser na atenção básica. Liz, aí eu vejo uma questão assim, veja que riqueza seria que você, por exemplo, do Piauí, conseguisse, periodicamente, um Alejandro junto com a Aline, para interatuar com a tua equipe, fosse de atenção básica ou fosse de atenção mais complexa. Por quê? Porque eles vêm da ponta e estão na clínica e na avaliação, inclusive do comitê, vendo estratégias que nos dizem que nós vivemos no Sul Maravilha, né? Você já ouviu essa expressão. Eu sou nativa da Amazônia, mas eu vivo no Sul há 50 anos, então já estou aculturada. Mas você esqueceu de uma questão que precisa ser muito bem cultivada na atenção básica, com a medicina clínica, inclusive, que é a questão do puerpério. Às vezes o médico, a equipe faz um atendimento espetacular, reanima a mulher, consegue fazer até uma medida extrema, com uma cesárea, até uma medida extrema com uma extirpação uterina, a mulher sobrevive. Aí, ok, 7 dias depois vai para casa, não tem infecção presente, mas a equipe do hospital não tem condições de acompanhar essa mulher. E a atenção primária agenda para quando? 30 dias depois. 30 dias depois ela pode ter tido uma infecção, ela pode ter tido uma outra hemorragia, ela pode ter tido um quadro anêmico com uma hipovolemia, ela pode ter um distúrbio tal que todo esforço, por mais competente que seja, a equipe médica que atendeu, eu sempre ponho entre aspas, Alejandro, atendeu no momento bomba, né? Atendeu no momento bomba, resolveu, se matou, mas resolveu, porque os meus amigos dizem assim, eu não quero que morra na minha mão. Esse é o sonho da gente, né? Que ninguém morra na mão da gente. Aí vai para casa, não tem nenhuma. Isso no Brasil inteiro, inclusive nós em Santa Catarina. Nós não temos uma atenção na atenção primária de saúde, na equipe de família, diferenciada em função das complicações vivenciadas pela mulher no transparto. Puerpério, para nós, é quase que ignorado. A gente não percebe que leva 42 dias, quando leva, às vezes mais, para uma evolução uterina. E nós temos que nos conscientizar. O médico, às vezes, é quase Deus, mas não faz tudo.
Ele não é Deus. Nós temos que encontrar mecanismos na rede para facilitar a vida de todo mundo, inclusive da mulher. Te lembras, pela tua época, tu pegastes a rede da Fundação CESP, com complexidade crescente no Piauí, no Norte. Os médicos que atendiam nas maternidades, periodicamente eles passavam pela atenção básica. Para quê? Com qual finalidade? Olha a profundidade que o Alejandro trouxe, com tantos aspectos clínicos, e que nem sempre o médico que está na atenção básica consegue estudar, reciclar conhecimento e está alerta para isso. Então, é preciso essa convivência também. Aline, esse é um ponto para nós pensarmos, Santa Catarina. A convivência de quem faz a ponta na maternidade, na assistência hospitalar, na terapia intensiva, periodicamente, nem que seja uma vez a cada 6 meses, com os médicos que fazem atenção básica de saúde e que fazem também a equipe de saúde da família. Porque são eles que estão com a ponta de lança na mão dentro das maternidades. Desculpa, Liz, mas a gente precisa incendiar um bocadinho o povo da atenção básica também. Professora Liz, professora Maria de Lourdes, essa situação, por exemplo, no puerpério, é muito frequente. E ali, qual que seria o near miss, né? Qual que seria a situação para resolver isso? É de responsabilidade do médico que dá a alta de direcionar essa paciente. Mas, novamente, temos, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente tem um resumo de alta, que seria, né, fazer essa contrarreferência para o posto de saúde, só que essa contrarreferência ela só vai ser realizada se ela for de baixo risco, porque se ela for de alto risco, vai ter a contrarreferência? Vai, mas ela tem que ser referenciada pelo médico que está dando alta para o puerpério patológico. A paciente tem que ir para o puerpério patológico, ela não pode ir para o posto de saúde, porque senão ela vai encontrar a situação. Ela vai querer marcar consulta, vai ser passada para daqui uma semana, ela está com sangramento aumentado, com infecção, pielonefrite, etc. Então, essa paciente de risco, por exemplo, quem que vai avaliar a função renal dessa paciente se ela não teve, né? Na alta ela saiu bem, perfeito. Mas será que ela não vai ter alguma alteração posterior? Será que essa paciente ela vai ficar tranquila na rede básica? Então, a gente, se caminhar essa para a rede básica, vai encontrar as mesmas situações que a professora Liz falou. Então, essa paciente tem que ir para um puerpério patológico para poder ser acompanhada devidamente e quando ela estiver, pelo menos, né, longe do risco, volta para a rede básica. Se na rede básica tem dificuldade, novamente ela volta já via emergência para o hospital de referência. Esse puerpério patológico tem aí em Santa Catarina, né? Que eu acho que aqui não tem. O que acontece? Nosso puerpério, a gente tem um puerpério patológico hoje, aqui na Carmela, mas antes a gente não tinha. E as pacientes de risco, o que a gente fazia? Essa paciente, ela teve um sangramento muito aumentado, está indo de alta, porém ela vai voltar semana que vem via emergência para coletar um hemograma, por exemplo, para ver se está tudo bem. Então, essas pacientes a gente terminava colocando na emergência. Mas aí, é claro, a emergência continua aumentando um fluxo que não consegue absorver e aí terminou se abrindo o puerpério patológico. Então, caso essas pacientes no local de referência, por exemplo, professora Liz, ali no Piauí, tem que encaminhar, por exemplo, a gente chegou na rede básica, tem alguma situação que na rede básica você não consegue resolver, ela tem que retornar para o hospital de referência para ser avaliada novamente. Certo. Então, vamos dizer, ela é de risco, ela é estratificada de risco na atenção básica. Aí vai para alta complexidade, né? Vai para o obstetra, está acompanhando toda a gravidez. Aí vamos dizer que ela pare na atenção básica, ou mesmo na maternidade de alta complexidade. Só que ela, depois que para, ela volta para o município dela. E aí o médico da atenção básica tem que referenciar para o puerpério patológico, porque quando ela vai para alta complexidade parir, essa gestante de risco,
ela na hora que para, ela tem alta, ela volta para o município dela. E aí a gravidade desse puerpério não é acompanhada, entendeu? E nós não temos aqui, até onde eu sei, esse puerpério patológico. E também teria que capacitar o médico da atenção básica para fazer essa referência para esse puerpério. Liz, Deixa eu te dizer uma coisinha. É importante ter o puerpério patológico, é fundamental, em função da clínica. Quando não tem, esse encontro entre médicos e entre profissionais que estão na alta complexidade, nos atendimentos de risco, com os da atenção primária, é fundamental. Por quê? Eu vou te dar um exemplo de vivência minha, tá? Uma senhora, professora de educação física, com uma cardiopatia bastante avançada, foi atendida no hospital universitário. Durante toda a gestação, ela teve um pré-natal de primor, com gineco-obstetra, com cardiologista, com enfermeiros, com nutricionista, foi fantástico. No parto, ela foi para o hospital universitário como referência de alta complexidade e risco. Maravilha. Terceiro dia, ela foi para casa. Cadê o puerpério? No 20º dia, ela bateu a caçuleta, como se diz no norte, e morreu. Por quê? Porque nós não tivemos um acompanhamento de puerpério. Então, esse acompanhamento de puerpério tem que ser direcionado pelo médico da alta complexidade, o médico que sabe o domínio de risco e da equipe de risco. Agora, se não tiver uma boa capacitação para essa interoperatividade, seguramente que nós vamos perder ainda muita gente. Doutor Hugo, gente, desculpa, realmente, assim, é que só para a gente também, tem outros questionamentos que estão surgindo, a conversa vai ficando acalorada, acho que esse é o nosso objetivo mesmo. Eu quero, após a sua fala, só para lembrar que o Yuri está aguardando para falar, e a Sandra também colocou um questionamento ali, ela está sem microfone. Perfeito. Professoras, eu acho que é isso mesmo, é ter a contrarreferência, ter o contato, eventualmente, por exemplo, às vezes eu estou na sala de parto e estou com o telefone. Daí a gente imagina que vem de outro hospital, alguma ligação, e aí é o médico de um posto de saúde, por exemplo, de aqui perto. Queria discutir um caso contigo, tem uma paciente assim, 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 assado. O que eu faço? A gente passa toda a orientação por telefone. Claro, a gente tem essa facilidade aqui. Então, a gente tem que aumentar essa contrarreferência e aumentar esse acompanhamento no pós-parto. Caso tenha algum risco, retorna para o hospital que foi referenciado. Eu vi o... Deixa eu ver aqui a pergunta do Yuri. Deixa eu ver, agora perdi. Doutor Yuri, eu acho que ele vai falar mesmo. Pode ir, Yuri. Perfeito. Sim, boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Hugo. Parabéns aí pela aula, né? Boa tarde, eu trabalho aqui na DIV, na avaliação de óbitos, né, no sistema de informação de mortalidade, e a gente recebe a fim de qualificar a codificação dos óbitos maternos, a gente recebe investigações dos óbitos maternos do Estado, né? E o que é que acontece, né? Eu não sou da obstetrícia, então, quando eu vejo que o desfecho foi desfavorável, porque o que chega para mim é o desfavorável, o que foi a óbito, né? Aí fica aquela sensação bastante angustiante, assim, de que se tivesse sido indicada a esterectomia mais precocemente, a gente teria evitado aquele óbito. Aí, juntando essa sensação que eu tenho e que eu gostaria de compartilhar, aproveitando essa oportunidade, né? Aí me vem duas questões. Uma, de ser um protocolo só, independentemente da situação da mãe. Assim, a mãe já tem 5 gestações prévias, não tem mais desejo de ter futuras gestações, até aquela gestação que ela não era planejada, ela nem queria aquela. Ou às vezes tem até alguma outra condição de saúde que é de risco, e
outras questões, né, do serviço também, não só da mãe, daí vamos dizer características da mãe, mas vamos pensar agora características de serviços, né? Claro que a Carmela Dutra é um serviço que é de um patamar, né? Mas aí olhando o estado todo, a gente tem, né, uma diversidade de serviços aí. Então, fica essa questão, né, de ter um protocolo só, independente de condições de serviço e de condições da mãe, né? E, e também, aí eu acho que é mais isso, essa angústia do desfecho de, mas talvez a esterectomia um pouco antes, relacionado a isso. E também, aí mais agora do protocolo mesmo, a questão da classificação ali dos estádios, né? Aí eu achei, assim, para mim achei um pouco complexo, mas assim, porque uma hora a gente é falado em volume de perda, em ml, quantos ml, e em outro momento sinais vitais, a frequência cardíaca, a índice de choque, PA. Então, são duas questões. Uma é aquela primeira que eu coloquei, da esterectomia, de ser um protocolo só, e a outra é tentar me esclarecer um pouco melhor essa classificação por estádios, o que é que a gente foca mais, a frequência cardíaca começou a subir, a gente valoriza isso, o índice de choque, ou a perda, são essas dois questionamentos. Doutor Yuri, excelentes perguntas, tá? Excelentes. Primeiro, a principal da esterectomia, tá? Vem sempre na cabeça que, poxa, a paciente, aquilo que o doutor falou, né? Já foi para óbito. Por que não operaram antes, tá? Se eu colocar uma paciente na mesa, eu aumento o risco de óbito 2 vezes. Uma paciente que faz esterectomia, ela tem um risco 2 vezes maior do que não faz esterectomia. É claro que se a conduta, e aí vem aquilo que o doutor falou, a caracterização da paciente. Eu tenho uma ruptura de útero, por exemplo. Ela tem que ser o protocolo inicial, a esterectomia. Então, aí vem a característica da paciente. Eu não vou ficar fazendo medidas se a conduta é cirúrgica. Agora, quando a gente fala no protocolo, é aquela paciente que é excelente a sua pergunta, porque isso é a principal coisa que a gente vê quando vê os protocolos, né? Tá, esse protocolo é para uma atonia de útero, é para atonia. Se tu tiver qualquer outra característica, ou inclusive mesmo dentro da atonia, você pode passar do estadio 1 para o 3, né? Ou para o 4, do que é o estadio do alço, né? Do ATLS. Ou simplesmente o bom senso da experiência médica naquele momento. Você não precisa olhar, né? O protocolo é para quem está iniciando para ver isso. A gente não olha mais o protocolo. A gente vive no momento a situação. Aconteceu, paciente, primeira coisa, volume de sangue. Se a paciente perder um volume de sangue muito grande, mesmo que ela esteja estável nesse momento, eu já vou pedir sangue. Se tu vê pelo protocolo, após a perda de volume de 1.500 ml, após os sinais vitais, não. Ali vai a experiência, né, e o treinamento, tudo que a gente tem, o checklist, o protocolo, o fluxograma, é para nos guiar no início. Depois vai depender muito da experiência da equipe. Então, e também aquilo que o doutor focou muito, da característica do serviço. Então, vai depender da característica do serviço, da característica da mãe e de qual foi o diagnóstico que levou para essa atonia. Tem paciente, por exemplo, vamos dizer, na nossa experiência ali, eu vou colocar a minha experiência ali na sala de parto da Carmela Dutra. Eu estou fazendo as manobras, a paciente começou a sangrar, fizemos toda a prevenção inicial de qualquer paciente de baixo risco que tem um parto, só que eu visualizei que essa paciente começou a sangrar mais. Eventualmente, eu já faço tudo. Naquele momento, se eu visualizei que o volume é muito grande, eu nem levo para o centro cirúrgico ainda. Já faço ocitocina, já faço a massagem, já retiramos a placenta, já fazemos o transamin, já faz o metergin, já inicio o volume, maca, centro cirúrgico. Então ela já sai. Por quê? Porque o que me garante que nesses 2 minutos que eu estou na maca, por exemplo, indo para o centro cirúrgico, não vai piorar o sangramento? Então, esse protocolo, esse fluxograma, ele é feito para quem? Para quem está numa sala de parto que logo do lado está o centro cirúrgico. Eu vou passar do 1 para o 2 para o 3. Não. Se eu não sei o que vai acontecer nos próximos minutos, até chegar essa paciente passar da maca para a maca do centro cirúrgico, como eu falei,
A volemia uterina é 500 ml em 1 minuto. Se eu demorar 1 minuto em uma conduta, eu perdi 500 ml. E não é 500 ml de soro fisiológico que vai resolver isso. Porém, a pergunta mais importante que o senhor me fez, eu acho que é a da histerectomia. Porque vem na nossa cabeça que se tirar o útero vai resolver. Muitas vezes tirar o útero pode entrar numa complicação maior, mas ainda assim é um CIVD. Agora, quando a indicação é bem feita, é o que vai salvar a paciente. Quando a indicação é bem feita, é o que vai resolver. Então, a orientação é que se é uma atonia que está acontecendo no momento em que você tem um timing adequado, você vai fazer o balão, por exemplo. E eu não coloquei o balão que a gente faz ali. O nosso balão que a gente faz não é o balão de Bacre, porque o balão de Bacre custa quase R$1.000. O nosso balão é o balão de R$30, que é a sonda de Foley com um côndom. A gente amarra o côndom na sonda de Foley, rompe o balonete e infunde com seringa de 20 ml. E a gente vai infundindo para conseguir fazer o que a gente chama de miotamponamento, né? Que é o útero contrair para conseguir pegar o vaso. Já que esse miotamponamento não está acontecendo, o balão ajuda no miotamponamento e melhora o sangramento. Agora, ali, volto à sua pergunta. Transfundi a paciente, fiz o balão, fiz tudo, não deu certo, essa paciente não tem como duvidar de histerectomia. Tu vai levar ela para a mesa. Com que característica? Vou fazer o protocolo antes da histerectomia, se o volume sanguíneo permitir. Se eu vejo que ela sangrou muito, eu não vou fazer belinte, suturas hemostática, ligadura de uterina, não vou fazer isso. Se eu ver que o volume for muito grande, já vai para a histerectomia. Vai pular as etapas. Que maravilha de resposta, não só esclarecedora, como ansiolítica para a gente que está aqui na lida e não é da área, né? E, bom, parabéns novamente. Eu queria, não sendo abusado, era uma outra pergunta que estava aqui para eu fazer, mas bem rapidamente, que quase não acabasse não falando, é da placenta creta. Só assim, dar uma pincelada para nós sobre a placenta creta em termos de tentativa de um diagnóstico já durante o pré-natal, para já estar preparado, para não ser pego de surpresa, e daí o manejo do parto nesses casos, assim, só rapidamente para a gente. Aí o doutor juntou as falas anteriores com a sua pergunta, porque a placenta creta é uma bomba chegando no plantão se isso não foi previamente visto. É uma bomba. Vou dar um exemplo. Eu tive um plantão agora há pouco, não faz 3 meses. Eu estava na emergência, chegou uma paciente com uma placenta prévia, que tem muito risco de placenta creta, como só que assim, era 35 semanas, ela pouco, com a placenta preta, sangrando um pouco. E aí a residente olhou para mim e falou: é fenomenal. Então, assim, mas por que a gente não corre para cesárea agora? Não, seria muito melhor chamar para a rede e abrir a paciente. Então, tive um acretismo placentário. Controlamos o sangramento, só por prevenção. 7 da manhã chegou o nosso ultrassonografista, o Dr. Dorival, avaliou a paciente e falou assim: ó, tem acretismo. Aí já foi outro papo. Reserva de sangue, plasma crioprecipitado, 2 cirurgiões experientes em histerectomia, e o obstetra fez a cirurgia, saiu o neném, placenta, histerectomia, tudo resolvido, tranquilo. Será que não teria sido diferente se a gente não tivesse operado sem prever isso? Então, o acretismo placentário é uma bomba quando ela chega assim do nada. Claro, aqui a gente tem um serviço especializado, que é o HU. Então, esses pacientes terminam sendo derivados, mas a gente termina recebendo algumas pacientes com acretismo. O acretismo, quando tem uma paciente com placenta percreta, que já pode invadir bexiga, é muito, muito mais complexo. O sangramento é abundante, então a gente, a princípio, nasce o bebê por uma vamos fazer a cicatriz no fundo do útero, né? A histerotomia tem que ser superior. Tira o neném, porque geralmente esse acretismo ele vai acontecer no nível da cesárea, para não mexer nessa placenta, e já parte para a histerectomia com placenta e tudo, sem mexer muito.
Se a gente tiver muito risco de sangramento ainda, a gente faz uma ligadura de uterinas antes de fazer nascer o bebê. Aí o pessoal tem mais sangue frio. Eu não gosto de fazer a ligadura antes de nascer o bebê. Então, nasce o bebê, faz a esterectomia, de preferência com cirurgião oncológico perto. Que não é todo o serviço que vai ter, até para nós que somos uma rede grande aqui, a Carmela Dutra, não é fácil ter no plantão, só tiver sobreaviso até chegar. Então, acretismo placentário é igual a prevenção, é igual a localizar, planejar, eventualmente essa paciente, se ela tem uma placenta prévia com maior risco de acretismo, vai ter que fazer uma ressonância, né? Não só vai ficar na ultrassonografia para avaliar melhor essa invasão, se tem comprometimento de bexiga, que comprometimento tem para planejar esse nascimento, e esse nascimento provavelmente vai ter que ser um pouco antes do tempo que preconiza a data provável do parto, tá? Esses pacientes, dependendo do grau de gravidade, pode até interromper com 37, 38 semanas. Às vezes até 36, dependendo da gravidade do quadro. Maravilha. Muito obrigado, doutor Hugo. Parabéns novamente aí pela aula, né? E espero em outras oportunidades a gente voltar a conversar aí, né? E eu poder estar aproveitando esse conhecimento aí, né? Que está sendo compartilhado por todos nós. Obrigado, tá? Um abraço. Obrigado, Yuri. Doutor Hugo, acho que vou partir para a última pergunta. Só falando, o doutor Yuri, ele é pediatra, trabalha aqui na Diretoria de Vigilância Epidemiológica, ele que revisa todos os óbitos maternos que ocorrem no Estado, no sentido de qualidade da informação, identificar os determinantes e conduzir as equipes, né? E a Sandra Coutinho, ela fez um questionamento, a Sandra também participa do nosso CEPOMIF, então, assim, acho que a nossa equipe estava muito ansiosa mesmo para estar tendo essa discussão contigo. Então, ela coloca que ela está sem microfone, mas ela queria fazer uma pergunta sobre assistência nos cuidados imediatos no pós-parto. Como eu sou da vigilância sanitária, vejo falha nos processos de trabalho, como falta de registro de sinais vitais, falta de periodicidade dos sinais vitais e, muitas vezes, falta de protocolos institucionais em relação à hemorragia no pós-parto, bem como monitoramento desses protocolos. Como que o senhor observa isso? Isso é um problema que muitos hospitais têm, que é, normalmente juntando as falas anteriores, né? Até nascer, meu Deus, todo mundo com óleo ali, perfeito. Agora nasceu, perfeito. Tanto, né, que hoje, no seu período de Greenberg, né, saiu graças à enfermeira Greenberg, que observou isso e disse, gente, precisamos de um quarto período, porque antigamente a paciente paria, né, já seja cesárea ou parto, ia para o quarto. E era esse um pior momento. Então, hoje elas ficam 1 hora. Se a paciente ela é de risco, vai ficar mais do que 1 hora. A orientação é 1 hora após estabilidade. Claro que essa paciente do Greenberg, ela foi 1 hora depois. Só que assim, tem que estar estável. E se em algum momento ali a paciente faz hemorragia pós-parto, etc., ela vai ter que ir para uma sala que tenha qualquer hospital, não precisa ser uma sala de cuidados intensivos. Por exemplo, na Carmela, a gente tem uma salinha de cuidados semi-intensivos, né? Porque a gente não tem UTI, que tem monitorização, etc. Então, a paciente de risco, respondendo a pergunta da Sandra, não vai ter dúvida disso. Todo mundo vai ficar de olho. Qual que é o problema dos sinais vitais? A paciente de baixo risco até o momento. Até agora estava tudo bem. Daí a paciente vai, né, para o andar, e aí os sinais vitais são de 4 em 4 horas. Então ali vem a orientação verbal também, né? E a importância do acompanhante. Se você sentir alguma coisa diferente, se você tiver um sangramento aumentado, dor, desconforto, qualquer coisa, vocês nos avisam. Porque essa paciente só vai ser avaliada de 4 em 4 horas. E quando ela é de risco, isso vai depender do risco. Se for de 15 minutos, meia hora, vai ter que ir para a sala de cuidados semi-intensivos. Se ela está bem, mas precisa se avaliar, por exemplo, uma paciente com pré-eclâmpsia, que acabou de nascer e está tudo bem. Essa paciente vai sair com pressão de hora em hora. E ali tem que ter o registro. De nada serve a gente ter uma paciente com pressão alterada, né? Tem todo o histórico e não foi visto. Então, quando é de alto risco, geralmente é bem registrado. Quando a paciente não tinha risco até o momento que aconteceu, eventualmente tem esse problema. Se não é registrado, a gente entra no near miss novamente, né? Entra num risco aumentado, porque o paciente tem que avaliar tanto para hipertensão, para hipotensão, frequência cardíaca, temperatura, pressão, são os sinais que vão levar a salvar essa paciente caso aconteça alguma coisa.
Então, se a gente não tiver os sinais vitais dessa paciente, como é que a gente vai saber que ela está bem? Não tem como. Então, está perfeitamente bem pontuado e é uma coisa que a gente sempre ressalta e fica em cima disso para acontecer e não só acontecer, ter o registro. Não sei se eu respondi a pergunta da Sandra. Acredito que sim, ela está sem microfone. Mas assim, sim, ela disse que sim. A Liz está falando que tem uma mestranda que está criando uma sistemática para o puerpério. Liz, compartilha com a gente quando tiver algo pronto, né, definido. E pode entrar naquele protocolo que eu mandei, é chatinho que ele é em inglês, mas tem muito material didático ali que pode ser utilizado como exemplo para criar fluxogramas, checklists. E a Febrasgo também tem. A Febrasgo tem checklist, a Febrasgo, se colocar hemorragia no pós-parto Febrasgo, tem um artigo de 2020 que faz um resumão com tudo que tem que ser feito e os checklists, tudo aquilo que eu falei da Febrasgo, eu copiei do fluxograma, mas tem um fluxograma completo em PDF. Eu vou até colocar aqui ele no chat. Bom, gente, acho que é isso, né? Eu queria expressar a nossa gratidão, doutor Hugo, por nos ensinar tanto essa tarde, compartilhar o seu conhecimento, assim, estar disponível, né? Tirar nossas dúvidas, esclarecer diversas coisas que para a gente, às vezes, não estavam, né? Realmente muito claro. Assim, ó, até agora, a gente ainda mantém mais de 80 pessoas, né? Participantes, que a nossa previsão era de 1h30. Mas, assim, acho que o nosso objetivo foi atingido, lhe agradeço muito. Agradeço as pessoas que participaram, a Denise, né, que fez o contato com o senhor, ela que organizou essa tarde de hoje, trabalhou com o senhor por alguns anos, né, e eram muitos elogios, e agora os elogios são também da equipe do comitê, tá? Muito obrigada, agradeço a todos. Quem não assinou a lista de presença, eu lembro, está no chat, então corre lá e assina, para a gente poder estar compartilhando todos esses documentos, as informações, enfim, até a própria web com vocês. Um abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado. Agradeço o convite, a sua pessoa, né? E a Denise também. Estamos sempre em contato, a gente trabalhou junto, tenho um carinho especial pela Denise. E muito obrigado pelo convite, tá? Ficamos à disposição. Eu coloquei ali o link do PDF da Febrasgo, que é bem legal também. Muito obrigado. Um grande abraço para vocês. Abraço.